uma coisa, eu estendi ali só até a mulher o dragão, até o capítulo 12, e a minha intenção é de me ater a esses slides até o capítulo 12, Apocalipse 11 e 12. Okay? Então vamos fazer um breve relato só daqui das últimas comentários que fizemos para a gente lembrar e dar sequência. Aqui capítulo 9 diz aqui no versículo 13 a sexta trombeta. Então, se nós vamos fazer aqui uns dados atrás, a sexta trombeta, na aula anterior, o sexto anjo tocou essa trombeta, né? Ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eu não falei muito um pouco sobre isso na outra aula, vocês se lembram? Não falei sobre isso. Eu praticamente fui falando e passei por cima, né? Mas eu vou trazer aqui uma coisa sobre essa teoria que existe. Nós sabemos que nós estamos falando aqui de simbologias, então tem alguns relatos que só vamos saber de acordo com os acontecimentos que seguirão, mas essa parte aqui, né, que solta quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Na verdade, a teoria mais próxima teológica que tem sobre isso é exatamente como você está lendo. Esses quatro anjos são malignos e estão presos naquela região do Eufrates, onde foi o antigo Éden. Eu falei para vocês aqui antigamente que tinha havido um cataclisma. No primeiro versículo, a terra da primeira forma, até a segunda, ela aparece sem forma e vazia, mas ela não foi feita, ela foi feita perfeita. Então ela passou por um processo em que houve o quê? O posicionamento da queda dos anjos, que um terço dos anjos foram lançados na terra. Eles habitavam aqui naquela época. E aí, retrata aquele tipo dos dinossauros, e eles foram lançados aqui na terra. Quando foram lançados aqui na terra, houve uma briga entre esses dois terços, uma grande guerra espiritual. E essa guerra envolvia aonde eles estavam. E isso afetou toda a forma. Imagine guerra de anjo. Isso aí é tudo, para nós, um pouco de ficção, mas é uma teoria. Okay? Então não se prendeu muito a isso, por isso que eu passei por cima. Mas o que se fala é o seguinte: naquela época, uma parte desses anjos, um terço, foram presos no rio, ali naquela área. Possivelmente, a posição de moradia, de estadia desses anjos é embaixo da terra. Okay? Quando ele fala embaixo da terra, é uma posição, não é lá no meio das lavas, no centro da terra. É uma coisa seguinte: foram restringidos para debaixo da terra. Imagina, eles vieram do céu, vocês vão entender agora, né? Ficaram nos ares, mas no meio do cataclisma, ficaram na terra, e no meio da terra houve um cataclisma, e foram deslocados para os ares. E por isso que lá em Efésios capítulo 6, fala o seguinte, que a armadura, se lembra? Do escudo da fé. E ele fala antes sobre, ele apresenta: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados do ar. Ok? Ali a posição deles, que eles receberam para que permanecessem. E os que ficaram na terra ficaram presos naquela área. E a teoria mais próxima disso que seja ali mesmo, o Eufrates, o antigo Éden, né? Onde ele começou, aonde ele se apresentou, e ali, porque ali foi onde ele foi lançado na terra, é o local também onde estava. Então há uma teoria sobre isso, mas não vamos nos perder muito isso, é uma coisa muito teológica, não importa onde ele está. Eu só quero saber onde Jesus está. Amém? Então, por isso não me ative muito, mas vamos passar aqui. Então, a sexta trombeta fala sobre isso, porque esses anjos serão soltos e serão responsáveis por uma parte muito grande de mortes que vão vir na época. Okay? Vão produzir um caos, pressões, muitas pessoas vão morrer de pressões psicológicas, de doenças, de coisas que vão acontecer na época,
que não se especifica, mas que serão responsáveis aqui. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgavam, tal coraça de fogo. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo e pela fumaça, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, quando sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se prenderam. Então esses 4 anjos vão dar início a uma circunstância, guerra, destruição, pestes, pragas, tudo nessa época aí, ninguém sabe como, mas será a 6ª trombeta. Ok? Aí ele dá uma pausa, e nessa pequena pausa ele entra no capítulo 10, que é sobre o livrinho trazido, revelado a João, sobre um livrinho pequeno. Eu falei aqui na aula anterior que esse livrinho pequeno não é o livro anterior fechado, que é visto no início do Apocalipse, que era escrito por fora e por dentro. Mas esse livrinho, ele é escrito por dentro, não é escrito por fora. E ele é pequeno. Esse livrinho pequeno, nessa revelação, é especificada para João que ele o pegasse e profetizasse, divulgasse esse livro. É como se ele fosse se aproximando da 7ª trombeta. E aí a 7ª trombeta é tão complexa, é tão terrível, que a verdadeiro livrinho separado para a 7ª trombeta, que vai dar nas 7 taças da ira. Ok? É esse livrinho aqui que João vai receber a revelação. Ou seja, um livrinho que também tem uma particularidade. Ele não foi especificado e aberto para muitas pessoas saberem. Esse livrinho, até no céu, ninguém sabe nada. E esse livrinho vai ser aberto. Foi declarado, revelado a João, para que revelasse o que estava sendo falado para ele, e pregasse naquela época. Eu falei aqui que naquela época foi a época de Nerva, que ele surgiu como imperador e mandou que ele fosse solto. Engraçado que na hora que Jesus fala isso para ele na revelação, ele imediatamente seguinte, na época que foi declarado isso para ele, ele foi liberado da prisão de Pátimos e voltou para o meio da sociedade. Então ele pôde pregar sobre esses ais e taças da ira, onde são terríveis. Eu imagino que esse livrinho está tocando um pavor desde o início do povo de Israel, desde há 2000 anos atrás. Em muitas épocas, nas cartas pastorais, Tessalonicenses, existe lá comentários sobre a volta de Jesus. Muitos livros, até Paulo, em alguns momentos, estavam ansiosos pela volta de Jesus. Imagine o que esse livro provocou. Okay? Mas esse livro, ele está sendo, nós chegamos numa fase em que esse livro, depois do capítulo 4, você lembra que eu falei da igreja arrebatada? Nós vivemos até o capítulo 4. Nós conseguimos chegar a vivenciar até o capítulo, vamos chegar a vivenciar até o capítulo 3 ou 4. Diferente daqueles que estavam lá no início, que só conseguiram saber quem tinha uma revelação do futuro. E eles pensavam que era uma coisa rápida, né? Só que a cada momento que a gente anda nos tempos, a gente começa a entender melhor o que ele ia fazer. Grandes estudiosos da Bíblia, tem pessoas até que têm mapas, né? Não tem as datas, mas pelos acontecimentos, fecham mapas pelos acontecimentos, pelos fatos bíblicos, para ver aonde se situar. Uma coisa eu sei, nós estamos na igreja de Laodiceia. E nós, no Apocalipse, se alguém perguntar onde é que você está, eu estou na geração da igreja de Laodiceia. 1844, até arrebatamento. Okay? Aí o seguinte, aqui vimos depois da revelação do livrinho para João, caímos no capítulo 11, que fala sobre as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas eu falei aqui para vocês, elas serão muito responsáveis pelo impacto, pela pregação do Evangelho milenar que ocorrerá a partir do momento da batalha do Armagedon, no final das 7 semanas. Ok? Quando Jesus estará aqui para governar e reinar sobre a terra 1000 anos. E aí ele começa a pregar, já a adiantar o processo. Essas 2 testemunhas
assim como na época que Jesus pregava, e esses testemunhos estão vindo para se posicionar ao lado dos 144 mil assinalados, para poderem pregar de uma forma tão veemente e contestar e impactar todo, porque a parte mais violenta da manifestação do anticristo vai ser essa das duas testemunhas. Então é como se Deus colocasse duas testemunhas com sinais, prodígios, assim como um falso profeta vai estar lá em Israel fazendo falsos testemunhos, sinais terríveis, tal, e aí vai ter a besta política também, querendo massacrar Israel. Olha, terrível, a fornalha vai aquecer para Israel nessa época. E aí Deus faz surgir duas testemunhas. Eu falei para você, ninguém sabe, há teorias que podem ser homens que não viram a morte, mas na Bíblia, mas há teorias que representam que podem ser duas pessoas mesmo que vão surgir dentre os judeus. E aí Deus vai dar para eles poder. E aí eles vão combater veementemente o falso profeta, com prodígios também, olha só. E aí ele vai mostrar que seria possível, sim, Deus usou Jesus fazer também, mostrar para eles. E aí o que vai acontecer? Ao final disso, das duas testemunhas deles, as duas testemunhas, eles vão ser mortos em praça pública, todo mundo verá. E ali por 3 dias e meio, ficarão expostos. E no 3º dia e meio, eles serão ressuscitados na frente de todos e subirão ao céu, assim que Jesus nos ensinou. Vai ser sinal para Israel, vai ser sinal para todos os 44 mil assinalados. Vai abastecer a crença deles no Deus que eles servem. É como se aquelas duas testemunhas fossem dizer o seguinte: olha, Deus está seguro e firme. Aguentem nessa fornalha. E aí, o que acontece? Porque Deus está com o propósito de aniquilar o mal na terra. E só vai existir os judeus nessa época capacidade para fazer isso. E aí Deus vai levar duas testemunhas para poder atacar toda essa dimensão. Cada vez mais que se afunila esses 3 anos e meio, mais Israel vai ser acuada. Mais o povo de Israel vai ser colocado numa situação difícil. E vocês vão entender agora nesse capítulo 12. Tá? Então, essas duas testemunhas, é dado um breve relato sobre essas duas testemunhas, que são as 2 oliveiras e 2 castiçais. Né? E aí, quando chega na 7ª trombeta, aqui versículo 11 e 15, eu falei para vocês que é uma grande alegria no céu. A 7ª trombeta é uma grande alegria anunciada pelo que vai acontecer ainda na revelação da 7ª trombeta. Ele começa na introdução dessa 7ª trombeta, anunciando a alegria e o gozo inefável do coração e no céu pelo acontecimento final que está chegando próximo. É uma antecipação dessa alegria. É como se o céu prenunciasse: olha, está chegando o final. Eu creio até que o sentimento que dá, fazer uma análise de cima, é que o livrinhozinho pequeno é um livrinho que está guardado, que denota fator temporal também. Esse livrinho pequeno, ele está guardado para o final mesmo. Depois dele, e é exatamente isso. Vem as taças, depois da última taça, vem o final do mal sobre a terra. Okay? Então isso é informado quando eles veem a 7ª trombeta tocar. É como se fosse um alarde do céu, um alarde sobre os homens, uma alegria salta no meio dos corações. E olha só as palavras que são faladas aqui no início. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam lá sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. Olha só, tomaste teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. O tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos e aos santos, porque o trono branco vai ser aí. Ok? Eu falei para vocês que ao final dos 1000 anos haverá o trono branco.
E o trono branco é exatamente o tribunal para aqueles que ainda não passaram por ele. Nós passamos pelo tribunal de Cristo, como formos ressuscitados, e os mortos também se encontrarão com Cristo no céu, no arrebatamento. Ali passaremos pelo tribunal e pisaremos no céu, já com o julgamento estabelecido. Okay? Agora, quem morreu está no Hades esperando o julgamento para o inferno. É uma sala de espera, só para vocês entenderem. Quando eles passarem pelo processo final, lá no final, quem vai se juntar a todo mundo, a nós, são os assinalados e os que morreram pelo testemunho, pela palavra, no período dos 7 anos. São os mártires da fé. Mártires por testemunho. Né? E aí, quando chegar lá no final do trono branco, ele vai ver todo mundo que for passar pelo reino milenar de Cristo também, porque o Evangelho vai ser pregado por toda a terra. Vai se inverter, senão eu falei para vocês que vai se inverter o processo? O processo da pregação vai ser Jesus, as nações, os reis virão diante dele, se ajoelharão. E ele vai tomar, quem vai governar lá de Sião? Lembra? Eu falei de Sião? Vamos governar de Sião, vai ser ali em Jerusalém, em Sião, vai governar o mundo todo, reinar sobre, vai ser rei. Okay? E aí vai tomar a preponderância da pregação do Evangelho acima de qualquer coisa. Quando terminar esses 1000 anos, todos esses que vão se acrescentar à igreja do trono branco, e aí todos serão julgados que não foram ainda, não se referirá mais a nós, mas os que passaram por esse processo todo, para que possam ser julgados diante de Deus. E aí começa a eternidade depois desses 1000 anos. Esses 1000 anos é na terra, a eternidade não é. Okay? Pois bem, aí há essa grande alegria antecipada, e aí vamos para a mulher e o dragão, aqui capítulo 12, que é o nosso tema hoje. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa. Tem uma figura aí por trás aí. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida. Está, dá para ver muito bem, mas está grávida. E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Então, olha lá do lado. Esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Eu fiquei perguntando assim, quando eu estava estudando isso aí, por que havendo essa revelação agora, no meio da 7ª trombeta, sobre a mulher e o dragão? É como se Deus quisesse identificar quem são os personagens da 7ª trombeta. Faz assim. Identificar personagem. Do juízo. É como se ele, olha só para vocês entenderem melhor, no versículo 19, que é o último do 11, um pouquinho antes do primeiro do 12. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conselho foi vista no seu templo. Tem uma figura aí, peraí. E foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Aí ele para. Peraí, no 7ª trombeta, ele mostra uma revelação do céu aberto, e a arca, o trono, o centro do governo, o centro do juízo. Ele está anunciando que vai sair algo definitivo. Ele está apresentando o autor do juízo, a posição de que vai sair as determinações. E ele mostra de uma forma muito caracterizada. Ela mostra a arca. Mas por que a arca?
Quem é que usufruiu? Nós não usufruímos da arca cerimonialmente. Nós nem sabemos o que é, nós somos gentios. Nós fomos enxertados na videira de Israel. A salvação veio por trabalhar de Deus inicialmente por meio de Israel. Deus fez lá desde o início, quando Abraão saiu da parentela, fez um filete, preservou essa nação, para que depois lá na frente Jesus viesse e fosse manifestado a humanidade através desse povo. O povo lá na salvação e o trabalhar do Evangelho veio primeiro para eles. Jesus falou: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Não interessa, Jesus tinha que contar, Deus tinha que achar um. É o povo de Israel. E desse povo de Israel, dele vai sair para toda a terra, todo mundo. Então o projeto de Deus era esse. Então, quando se falar de mulher, nós estamos falando de quê? De mulher? Estamos falando de Israel, estamos falando de igreja, da graça, nós, gentios. Porque os judeus ainda não acreditam que Jesus para ele é o Messias que vai vir. É o judaísmo. Nós acreditamos em Jesus, tem uma igreja sobre nós. Nós estamos no tempo da aliança, da graça. Eles não, eles estão ainda observando o tempo da lei, até hoje. E eu quero que vocês entendam agora as duas diferenças entre estar uma mulher pisando na lua, no Antigo Testamento, observando as leis do Antigo Testamento, significa que ela está pisando na lua, sobre a lua. E ela está falando, que mulher é essa então? Se ela está pisando na lua, quem é essa mulher? A mulher, se ela está pisando, vamos para a figura anterior, porque a arca, quem tem o sinal da arca, o entendimento da arca, e que ela é o centro, principal acessório do tabernáculo, do cerimonial, e do contato de Deus com Moisés, do contato de Deus com o sumo sacerdote, era a arca, era sobre a arca. E aí eles estão mostrando agora, ele está mostrando agora, antes de começar a sexta trombeta, está falando assim: olha, Israel, é dessa arca aí que vai vir o juízo sobre a tua. Vocês estão entendendo? É do Deus que está com essa arca que vocês estiveram no meio de vocês, que andou no meio de vocês dando vitórias, que andou no meio de vocês e que está sendo recuperada. E nessa época aí, a arca vai estar lá em Israel. Ela vai estar já na China, é o único item que ainda está faltando. Vocês sabiam? Há informações de que já estão guardadas para ninguém pegar. Agora, todos os outros acessórios, inclusive o local do templo, já está achado. Escavações. E aí fala que nos 3 anos e meio iniciais, quando rompe os 3 anos e meio para entrar, se começa novamente a apresentar sacrifícios de novilhos e tudo no meio de Israel. É restabelecido o templo de adoração lá em Israel. E a besta, uma delas dos 10, vai tentar, esse falso profeta, possivelmente seja uma dessas 10 nações, vai querer ser rei lá em Israel. Okay? E vai ser uma coisa que lá em Israel, eles tiveram uma oportunidade de passar por isso lá na época do antigo Epifânio. E esse antigo Epifânio entrou lá em Israel na época, mexeu os acessórios, colocou uma imagem horrível dentro do templo e serviu de isso aí, profanação do templo, uma imagem de outro Deus, e deu uma coisa horrível. E aí falam que exatamente acontecerá. A besta vai tentar reinar lá em Israel e eles não vão aceitar. Okay? Vai aí que vai ser a virada, quando eles vão começar, em vez de adotar o sistema da besta, eles vão sair de perto e aí vai começar a perseguição aos judeus de uma forma muito, que são os 3 anos e meio finais. Bem, deixa eu me perder aqui. Então a arca, eu queria que você tivesse atenção, que ali termina ele abrindo do céu o templo de Deus e a arca do seu concerto. A arca do seu concerto. É como se estivesse ali mostrando para eles que, olha, várias outras coisas, veio na minha cabeça aqui outra coisa também. Significa também que Deus trouxe um sinal de que a arca que está lá no céu está providenciando a vitória, o desfecho final. Certamente
e não trataram bem, não cuidaram bem, tanto que sumiu, ninguém sabe onde está. Como é que Deus te dá uma coisa e você não consegue, como nação, escolheu você como nação para se manifestar, e você hoje não tem nem a arca que Ele deu para você, material? Entendeu? Então, ele é lembrado nessa fase final da sétima trombeta sobre a arca. É como se ele dissesse que tudo que você não aceitou em relação a essa arca, que vocês não conseguiram, eu estou apresentando ela aqui no céu. E abrindo, e esta arca vai desfechar. Capítulo 12. Pastor. Não, é isso. Não, o senhor vai falar. A gente queria saber. A mulher, ela está com os pés sobre a lua. A lua fala do Antigo Testamento. Ou seja, trato do passado, observação das leis. A lua, ela fica numa parte, praticamente ela serve, ela tem uma pequena luz no momento que para nós é noite. Ela não aparece de manhã. Quem é proeminente de manhã é a luz do sol. A luz do sol é o tempo da graça, o tempo de hoje. O tempo, na verdade, é a luz do grande justo, o Deus da justiça. E nesse momento aí, a luz refletida sobre a mulher, sobre o vestido dela, e ele parece vestido de luz, não é isso que eu falo? Vestida do sol. Vestida do sol. Vestida do sol. Significa que a luz está batendo no vestido dela, certo? Então, essa mulher aí é Israel. A luz significa a justiça de Deus se manifestando sobre esta mulher, sobre Israel, porque ela está com base, por que Israel? Porque ela está com base nos pés na lua. Então, isso mostra desde o início o plano da redenção. Você vai ver que toda essa luz manifestada na mulher, em Israel, e sobre a igreja, desculpa aqui, deixa eu fazer uma correção, ela representa não só Israel, como também nós, até um certo limite, mas a mulher está representada. Vocês estão entendendo aí? A mulher, na figura da história toda, em todo o processo da história, a mulher é identificada com uma igreja e eles, mas até o momento depois a gente sai e eles ficam com a mulher ainda, ok? Então essa mulher aí, vou lembrar aqui alguns fatos para vocês entenderem. Porque aí nessa fase aí, você vai ver que ela tem o quê? Ela está com a lua, coroa de 12 estrelas, e sobre a cabeça, estava grávida com dor de parto e vida com ânsia de dar à luz. Essa mulher, o dragão para em frente a ela, e essa passagem agora, no momento em que o dragão se depara frente a ela, aí vamos lembrar de Gênesis 3,15. Você se lembra de Gênesis 3,15, quando ali relatado no Gênesis que a serpente descenderá da mulher, que pisará a cabeça da serpente, da mulher. Então, o dragão aí, em relação a essa mulher, toda essa gravura está o plano da redenção todinha aí. Eu vou começar aqui a especificar para você, mais ou menos, fatos para você identificar essa posição do dragão se deparando frente à mulher. Porque a mulher aí significa todo o processo da história, representada a mulher, e o dragão aqui desde o início também até agora, o final das 7 semanas. É o dragão. E ele se manifesta afinal em 7 cabeças. Se manifesta com 7 chifres, mas a pontinha dele desde o início, se deparando, é a figura de todo o processo inicial, até agora no final. Ou seja, ele está demonstrando a mulher na sua expressão total, do início até o momento, agora dos 3 anos e meio. E esse dragão, do início até o final dos 3 anos e meio. Então, olha só, estava grávida, deixa eu pegar aqui um botei para não esquecer. 12 coroas. Essas 12 coroas lembram as 12 tribos. Lembram os 12 apóstolos. Significa todo o conjunto de influências, de operação, de ministração, de toda a pregação, de toda daqueles que foram conduzir o processo